Olá, irmãos, tudo bem com você? Espero que ao estar assistindo esse vídeo aqui esteja tudo bem com você. Queria te trazer aqui uma reflexão e essa reflexão vai especialmente para você que sabe que existe um chamado de Deus dentro do seu coração. Eu queria com você neste momento levar um momento de meditação e reflexão na palavra do Senhor. Olha só, no livro de Êxodo, capítulo 1 e 2 conta a história de Moisés. Houve uma perseguição no Egito, o antigo Egito, onde o povo de Israel estava crescendo de uma forma muito rápida e havia uma prosperidade e uma fertilidade muito grande no povo de Israel, e isso começou a incomodar os governantes do Egito naquela época. E a grande referência que o Egito tinha do povo de Deus era José. A gente conhece a história de José, a revolução que José, que Deus, realizou no Egito através de José. E isso perpetuou por gerações. E entra governo e sai governo, entra governo e sai governo, até que chegou um período em que um novo governante assumiu o Egito e eles se esqueceram de quem foi José. E aí eles começaram a se preocupar com o tamanho do povo, dos hebreus que vivia no Egito. E qual que foi a solução que Faraó teve? Vamos matar todos os homens, os meninos, as crianças do sexo masculino que nascer. Assim a gente diminui a quantidade de pessoas nesse povo, que eles podem se tornar amanhã um exército inimigo contra nós. E aí foi decretado, o faraó chamou as parteiras e pediu que assim que o bebê nascesse, matasse o bebê. Matasse o bebê. Então o faraó decreta a lei do aborto. Naquela época não podia fazer o aborto na barriga da mulher por uma questão de medicina, de ciência, Eles não sabiam até então qual era o sexo do bebê. Então eles precisavam esperar nascer para saber se era menina ou menino. Se fosse menino, matava no ato do parto. Então ali foi decretado a primeira lei contra o aborto. E chamaram as parteiras, e as parteiras se recusaram a fazer isso porque elas temiam a Deus. Conclusão, nasce Moisés, um garoto bonito, e a gente conhece a história, o pai dele e a mãe dele protegem ele durante alguns meses, e aí chega uma hora que não consegue mais proteger a criança. E eles resolvem colocar ele num cesto, colocar ele no rio Nilo, e a filha de Faraó, a princesa, acha aquele cesto, se apaixona pelo garoto e adota o garoto, e teve a ideia de contratar uma hebreia para cuidar do garoto, e acaba contratando a própria mãe de Moisés. Você vê como as coisas de Deus é um mistério, E aí Moisés cresce, e um certo dia Moisés sai um pouco fora do palácio para ver como é que funcionava as obras naquela época. E os hebreus eram os escravos que fabricavam tijolos, e existe uma probabilidade de que as pirâmides do Egito foram construídas pelos hebreus, que eram escravos do Egito naquela época. Então essa é uma teoria, uma tese. E o que acontece? Moisés, ao ver que um egípcio maltratava um senhor que já era deficiente, com várias dificuldades de locomoção, Moisés, ao ver isso, o que ele faz? Ele entra na briga, e ele acaba matando o egípcio. E aí
Moisés percebe que ele cometeu um crime e, diante da lei do Egito, ele poderia ser morto, condenado e morto por aquilo. O que Moisés faz? Ele foge. E ele vai para o Egito, vai para o deserto. E no deserto ele fica 40 anos. Deus faz um processo, um trabalho na vida de Moisés, até que Moisés entende o chamado dele. E aí ele volta agora, não mais como um príncipe, mas ele volta agora como libertador do povo. E aí a gente conhece a história da libertação do povo de Israel. Então, eu trouxe um contexto aqui para te dizer o seguinte: Moisés estava no palácio, Moisés estudou na melhor escola, na melhor faculdade do Egito, e Moisés estava sendo preparado para ser um príncipe, um legislador no Egito. Só que, irmãos, percebe uma coisa: o Egito simboliza o mundo na Bíblia. Moisés estudou na melhor escola, na melhor família, teve a melhor educação, teve o melhor ensino técnico. Moisés teve a melhor faculdade de Direito, a melhor faculdade de Economia, de Engenharia, que o mundo antigo tinha, que era o Egito. Então Moisés, humanamente falando, irmãos, ele era um sucesso. Ele era um sucessor do palácio. O sonho de todas as pessoas já estavam na mão de Moisés. Só que, irmãos, existe uma coisa: nada neste mundo vai te preencher. Nada neste mundo, irmãos, vai te levar a uma satisfação plena. A única coisa, irmãos, que vai te levar a uma satisfação plena é você identificar e você deixar florescer em você o chamado que Deus tem para você. Moisés estava diante de todo aquele banquete que o Egito oferecia para ele. Todos os seus sonhos, condições de realizar todos os possíveis sonhos. Só que, irmãos, dentro de Moisés existia uma insatisfação. Talvez você está aí realizando o seu sonho, só que você deita a sua cabeça no travesseiro e você percebe que existe uma insatisfação em você. Sabe o que é essa insatisfação, irmãos? É um chamado que Deus tem dentro de você. E se você lutar, irmãos, contra esse chamado, sabe o que vai acontecer? Na sua vida, você vai cometer injustiças, como Moisés cometeu. Deus não chamou Moisés para matar os egípcios. Deus chamou Moisés para libertar os hebreus. Só que Moisés lutava com o seu chamado. Ele estava dividido entre o palácio e o seu DNA, que é hebreu. Ele estava dividido entre ser um egípcio e ser um hebreu. Entre ser um ótimo profissional, um homem de sucesso, o sonho sendo realizado, e aquele que Deus escolheu para libertar um povo. Consequência disso, irmãos, quando nós estamos em cima do muro, nós iremos cometer injustiças. Nós iremos ferir pessoas. E detalhe, com as nossas próprias mãos. Então, irmãos, Moisés foi necessário fugir para o deserto para que Deus começasse um trabalho na vida dele, para que ele entendesse o que Deus de fato tinha para ele, o que de fato, irmãos, ia trazer realização para ele. Eu não estou falando para você largar o seu trabalho, largar a sua faculdade, largar os seus estudos, largar a sua profissão, largar tudo. Não estou falando isso, irmãos. Eu estou falando que tudo isso, ele é um complemento do que de fato é o seu chamado. Irmãos, você acha que não foi Deus que colocou Moisés no palácio? Você acha que não foi Deus que proveu para que Moisés tivesse a melhor educação,
o melhor ensino, a melhor formação técnica. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus iria usar tudo aquilo como um complemento de uma grande obra que Deus tinha para realizar. Só que o problema, irmãos, que muitos de nós nos vendemos para aquilo que Deus nos dá como complemento daquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Nós nos vendemos, irmãos. E aí a gente acha que tudo isso é grande. Mas, irmão, tudo isso é pequeno diante do que Deus tem para realizar através de você. E aí, irmãos, quando nós não estamos alinhados nessa rota do propósito de Deus, nós nos tornamos uma pessoa insatisfeita. Nós carregamos uma incomodação dentro de nós. E essa incomodação muitas vezes explode com palavras, com atitudes, que ao invés de curar pessoas, nós ferimos pessoas. Moisés, irmãos, foi para o deserto. E aí ele teve um encontro com Deus lá, diante de uma sarça. E ali ele percebeu, irmãos, que de fato o que Deus tinha para ele era muito maior do que tudo aquilo que ele recebeu no Egito. E aí de fato, irmãos, Moisés volta para o Egito agora. Não mais como um príncipe, não mais como um egípcio, mas ele volta agora como um hebreu, disposto a talvez sofrer tudo o que poderia sofrer por causa daquela grande obra que ele ia realizar. Detalhe, irmãos, até os dias de hoje, Moisés é lembrado até mesmo no meio secular por causa daquilo que Deus realizou através dele. Tudo que nós conhecemos hoje, irmãos, no mundo como ordenamento jurídico, sabe de onde vem, irmãos? Vem de Moisés. Moisés é a referência de um legislador, de um juiz, de alguém, irmãos, que trouxe um ordenamento jurídico para uma nação, para um povo, que perpetua até hoje. Então, essa incomodação, esse senso de crítica, essa insatisfação que você carrega dentro de você, irmão, sabe o que é isso? Isso é um chamado que você está oprimindo ele. E aí, nós precisamos aprender com Moisés, irmãos. Nós vamos precisar de 40 anos no deserto. Nós vamos precisar ficar 40 anos no deserto, irmãos, sozinhos, isolados, para entender o chamado que Deus tem para nós? Ou nós vamos aprender com Moisés, irmãos, e permitir com que esse chamado saia e cumpra o propósito dele? Como Deus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pare de lutar contra o seu chamado. No final, o perdedor vai ser você. E aqueles que estão ao seu redor também vão perder, porque eles serão vítimas da sua insatisfação. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que em ti o Senhor erga o teu rosto e te dê a paz. Existe uma erupção aí dentro de você. Se essa palavra despertou em você, aqueceu o seu coração, então é com você mesmo. Ei, Moisés! Ô, Moisés! Sai daí, Moisés. Sai do palácio, sai do Egito e vem para a sarça queimar, meu querido e minha querida. Um abraço.